Então, o último ciclo espacial de acumulação é o sorgícola, mas que tem uma propriedade que distingue dos outros ciclos anteriores, do canaveiro açucareiro e do cafeiro. Mas que, de certo modo, é um desdobramento do que foi, territorialmente, a formação espacial cafeeiro-industrial, que já caminha para uma integralização global do território nacional brasileiro. E o ciclo da soja vai ser isso, é muito mais do que um ciclo da soja. Na verdade, é um ciclo de 5 cadeias de produção. É uma, digamos assim, uma pentalogia. O ciclo do Nordeste foi um ciclo de cana que dê açúcar, né? O ciclo do café acabou no finalzinho sendo um ciclo de café, de seringa, de cacau, de carne, ao nacionalizar-se, a tornar-se, então, uma formação espacial nacional, né? O ciclo da soja vai ser isso, mas com uma qualidade distinta. É que São Paulo vai buscar excedentes para trazer para a acumulação cafeeira, a reprodução cafeeira, de margem de excedentes, né? Dos outros ciclos, vai buscá-los lá nos seus lugares. O ciclo da soja é como que vai trazer esses produtos com seus ciclos para dentro do seu território. Então, dentro do ciclo, dentro da área territorial do ciclo espacial de acumulação sojicultura, dentro do território nós temos ali a soja, a carne, o algodão, a criação de aves, a criação de porcos, as plantações de milho, aquela aquelas fabriquetas, no bom sentido da palavra, lá do café e da cana, tudo, todos esses produtos, né, desses vários ciclos que estavam espalhados e criando as regionalidades locais, né, de cada região, de cada local, tudo agora se junta numa mesma extensão de área de território, que é o Planalto Central. Ao lado da soja vão lá juntar-se a ela esses outros vários produtos, né, sem que esses produtos abandonem as suas áreas originárias. O açúcar segue existindo como atividade da Zona da Mata Nordestina, a carne sulina como atividade do Pampa, a borracha perdeu a sua importância, mas ainda existe como uma atividade da Amazônia, e assim, né? O café, desses produtos cíclicos, de ciclos, é o único que não vai para a área territorial do ciclo da soja. Ele segue, ele desaparece praticamente em São Paulo, como extensão ampla, enorme, né, de área contínua, né, para se dividir em vários núcleos. Então, existe um núcleo do café no sul de Minas, um núcleo de café no Espírito Santo, um núcleo de café ainda em São Paulo, um núcleo de café. Até o Nordeste tem seus núcleos de café no Agreste, né? Então, café hoje, a cafeicultura hoje tem essa organização geográfica muito dispersa, né, em núcleos dispersos, né? Mas entre as áreas para onde se dispersam esses núcleos, né, entre os núcleos que surgem nas diferentes áreas, né, uma dessas áreas aonde não surge é exatamente a área da soja. Ali você tem ao lado da soja o ciclo do açúcar, o ciclo do boi, o ciclo, tem tudo junto ali. Além do que a gente vai chamar de os ciclos, né, da pequena lavoura e criação próprias, típicas, né, das áreas de colonização do sul, né? Tudo isso, o boom da soja traz para junto de si, para o seu mesmo território. O que significa dizer uma nacionalização no mesmo recorte de território, né, de todos os territórios dos ciclos anteriores. Uma integralização bem distinta, bem diferente. O que faz que, do ponto de vista da formação espacial, agora nacional, coincidindo então com a extensão territorial nacional da própria formação social brasileira, passemos a ter uma geografia muito mais diversificada do ponto de vista da divisão territorial do trabalho.
Temos uma divisão territorial do trabalho extremamente sofisticada, extremamente múltipla, extremamente diversificada, né? Que junta todos os acamamentos, né? O espaço em tecelagem do passado e mais o espaço em tecelagem do ciclo dos dias de hoje, né? Mas o que mais é impressionante nessas coabitações, numa mesma arrumação de arranjo territorial da soja com os produtos clássicos, até então produzidos em áreas distintas, é a vinda para junto dela da indústria manufatureira, da grande indústria. E a grande indústria vai se juntar com o ciclo da soja, se fragmentando na relação com a soja, não territorialmente em si, propriamente falando, né? Porque alguns ramos de indústria vão se juntar à fazenda, à montante. Outros ramos de indústrias vão se juntar à fazenda, à jusante. Fazendo, então, do ciclo espacial de acumulação sojicultor, que eu repito, está para além da soja, né? Mas sempre enfaticamente falando, o centro de gravidade é a soja, são várias cadeias, mas a cadeia de grãos, óleo e soja é o centro de gravidade de todos os demais, de todas as outras formas de cadeia. Então, existe a cadeia de grão, óleos, carnes, carnes aí de aves e de porcos, né? Por causa do milho, né? Existe a cadeia de gado, carnes frigoríficas, e o gado é o bovino, né? Existe a cadeia de frutas e cítricos, né? A laranja com o suco de laranja, né? Existe a cadeia da cana, do açúcar e do etanol, e existe a cadeia da agroindústria e da grande indústria, que é essa que eu acabei de dizer, né? Que ao redor da fazenda, sobretudo da soja, vai se arrumar ao redor da fazenda em termos de os ramos de montante e os ramos de jusante, né? E é isto que vai ser a agroindústria da soja dos dias de hoje, né? Uma característica que vai acontecer na estrutura agroindustrial, que no caso da soja, que não vimos acontecer no caso da agroindústria do açúcar lá, da primeira formação espacial, da evolução da formação geográfica, da formação social brasileira e também da formação espacial cafeeira, né? Na penúltima reunião, eu chamei a atenção de vocês para 3 coisas que estavam ligadas à economia de ciclos, como elementos do ciclo, que não eram centrais no ciclo, mas sem o que os ciclos não existiriam, né? Aí eu falei da lavoura de subsistência e falei da indústria de beneficiamento, né? O que é esse beneficiamento? É aquela atividade ligada à lavoura ou ao gado que tem por tarefa pegar o produto saído da lavoura em bruto e também da pecuária para dar um trato industrial, né, e qualificar melhor o produto antes dele escoar, seja para o mercado externo, seja para o mercado interno. No caso do fumo, por exemplo, é aquela atividade de feita a colheita das folhas, enrolar as folhas, antes deixando as folhas secarem, quer dizer, secar quer dizer desidratar, né? E depois transformando a folha num rolo, né? E depois trançando o rolo, trançando, para ele virar, então, o fumo em si propriamente. Isso é uma atividade que significa uma sucessão de fases próprias, né, que vai desde a folha verde até a folha industrializada, transformada, por fim, no fumo, né? No fumo em condição de ser usado como fumo, consumido como fumo, o fumo de rolo propriamente. E isso envolve uma mão de obra relativamente numerosa para uma atividade de pequena produção e com uma certa especialização, né, e um certo domínio de técnica que vai para além da lavoura. Essa indústria de beneficiamento, ela não é uma atividade de lavoura, ela não é uma atividade de criação, ela é uma atividade de indústria industrial ligada à lavoura e ligada
a pecuária. É uma atividade necessária à agroindústria da lavoura e à agroindústria do gado, sem o que não haveria uma lavoura de fato, né? E uma pecuária de fato, do ponto de vista de uma economia à la economia brasileira, que, pelo que vocês estão vendo, desde o começo até os dias de hoje, no fundo, é basicamente uma economia sempre agroindustrial, com o adendo da finança, transformando-a numa espécie de um modo de produção, entre aspas, um modo de produção agroindustrial e, enfim, financeiro. Né? Então, é uma atividade extremamente importante, mas complementar. A novidade, no caso do ciclo espacial da acumulação sojicultura, é que deixa de ser complementar. Ela passa a ser, ela se autonomiza, essa indústria de beneficiamento se autonomiza, se transforma, deixa de ser uma simples e pequena atividade complementar de indústria quase que artesanal, para se transformar numa indústria moderna, indústria manufatureira de grande indústria, que nós chamamos de indústria de esmagamento no caso da soja, e que está exatamente a jusante. Então, existe a fazenda e a porteira acima e abaixo, né? Então, acima e fora da fronteira, acima está esse conjunto de indústrias de montante, que é a indústria de máquinas agrícolas, né, indústrias de fertilizantes, são todas elas indústrias avançadas, né, de manufatura, que Marx chamava de grande indústria, né? Indústria propriamente falando, propriamente indústria propriamente dita, indústria em si, não é? Mas que, no caso aí, acaba se tornando um elemento que se junta à estrutura orgânica da agroindústria e que passa a ser a indústria dessa agroindústria, né? Há montante esses ramos de indústria, né, que saem da cidade para ir para o campo para se juntar com a agricultura, para se fundir na fusão indústria-agricultura sob essa forma. E a jusante, então, aí nós temos, né, a indústria de alimentos, a indústria de esmagamento, que são outras tantas indústrias da grande indústria que também saem da cidade e vão para o campo para se juntar nessa fusão de indústria e agricultura, para compor organicamente também a agroindústria, e é a indústria dessa agroindústria mais amplificada. Isso que nós vemos para a soja é o que nós vemos para a carne de gado bovino, é o que nós vemos para os sucos das frutas, é o que nós vemos para o açúcar e o etanol da cana, é o que nós vemos para todas as atividades de lavoura e pecuária, cujos produtos deixam de ser meramente de lavoura e pecuária para se tornarem produtos que agregam valor, o chamado valor, que é o valor da produção industrial. Este conjunto de cadeias, com essas características de uma estrutura orgânica, né, de indústria de grande porte, casado com uma agricultura ou lavoura de grande porte, é este conjunto que vai arrumar o arranjo espacial do todo da divisão territorial do trabalho, do espaço do ciclo espacial de acumulação sojicultora, que se chama o complexo agroindustrial. Então, é isto que se chama de complexo agroindustrial. É um complexo, antes de mais nada, espaço territorial. É um complexo territorial, por conseguinte, de organização, de arranjo territorial, divisão do território do trabalho, então, e, por conseguinte, de um todo de formação espacial, que vai fazer, então, a geografia do ciclo espacial de acumulação sojicultor diferir muito, e muito mesmo, do ciclo, até mesmo do ciclo espacial de acumulação cafeeiro e industrial, que já é um complexo estrutural, né, de estrutura territorial espacial, já bastante diversificada no seu arranjo enquanto uma divisão territorial do trabalho. Então, para muito mais além até, aí muito mais além mesmo, né, do que era o próprio circuito de reprodução do capital açucareiro com a sua divisão território do trabalho e seu arranjo global, então, de formação espacial, lá do ciclo espacial de acumulação canavieiro açucareira. O que vai levar, então, este ciclo do sojicultor a estabelecer uma dinâmica territorial para todo o território brasileiro, que já partindo daquela integração territorial
herdada do ciclo espacial da acumulação cafeeira, faz desta integração uma formação espacial única, integrada nacionalmente. Então, uma formação espacial que agora territorialmente se confunde com a própria extensão total territorial da formação social brasileira, aí incluindo de fato e de vez a Amazônia. Então, se o ciclo do café já havia incorporado a reprodutividade do seu capital cafeeiro, através da usurpação de margens excedentes, das atividades da divisão do território do trabalho, lá do Nordeste e do Sul, as atividades econômicas, incluindo a canaveira açucareira, lá do ciclo espacial do passado, do Nordeste, e também, de certo modo, do passado, que se presentifica do Sul, que é uma criação do Sudeste, o Sul é uma criação da cafeicultura do Sudeste, Agora, então, esse deslocamento de centro de gravidade da ordenação territorial da formação social brasileira pelo Centro-Oeste, com a proximidade da Amazônia, estica a extensividade do espaço territorial do ciclo espacial da acumulação, deste novo ciclo espacial de acumulação para a Amazônia, no sentido de uma integração nova da Amazônia. Não é apenas um produto, no caso lá do ciclo espacial de acumulação cafeeira, a borracha, que é trazido da Amazônia, na forma de margem de excedente já líquido em dinheiro, para a reprodução ampliada do capital cafeeiro. É a Amazônia como um todo. Então, é a terra da Amazônia, a terra fundiária da Amazônia, que se torna parte da extensão fundiária do ciclo espacial de acumulação sojicultor, da cadeia do CAI. De agora em diante, vou falar das cadeias do complexo agroindustrial. Vou falar do CAI, que inclui, entre outras cadeias, a própria cadeia de grãos a óleos e carnes de aves e de porcos. Rouba também a água da Amazônia, porque a água que é expropriada para a irrigação da soja é água dos rios da margem direita da bacia do Amazonas. Quando se diz que ou rouba-se água dos rios do Cerrado, não há rios do Cerrado, do Planalto Central. O Planalto Central em si não tem rios. Os rios do Planalto Central são ou da bacia do Paraná ou da bacia do Amazonas. E o encontro das cabeceiras dessas duas bacias é onde estão os olhos d'água, exatamente das duas bacias. Então, quando se consome água, que vai, inclusive, para além do acervo desses rios, vai em profundidade para o próprio aquífero Guarani, que tem a ver nas migrações com essas duas bacias fluviais, está se roubando águas da Amazônia, está se roubando águas da bacia do Paraná. A sojicultura, então, entra pela Amazônia do ponto de vista da sua própria inteiricidade ecológica. Estou falando da ecologia do ciclo espacial da acumulação sojicultura. Essa espacialidade desse ciclo espacial, desse espaço de acumulação, esta ciclicidade, esta ecologia deste ciclo, vai para além da extensão territorial do Planalto Central, porque rouba coisas de todo o território brasileiro, rouba a força de trabalho, rouba água, rouba terra, de todas as extensões demais de áreas territoriais do Brasil, que na história brasileira eram áreas territoriais dos diferentes ciclos. O ciclo do gado, o ciclo do café, o ciclo da cana, o ciclo da borracha, o ciclo disso, o ciclo daquilo outro. Então, aquele acamamento de um espaço tecido por acamamento, tudo isso acaba se incorporando, ao se incorporar toda a extensão territorial do país, a um acamamento único, que é do tecido espacial, do ciclo espacial de acumulação, incluindo a sua dimensão ecológica. O que significa dizer que a Amazônia faz parte do ciclo espacial da acumulação sojicultora, da cadeia ou das várias cadeias do complexo agroindustrial. Tanto que não se limita ao Cerrado hoje a extensão territorial deste ciclo.
grande parte da floresta amazônica já faz parte, ex-derrubada, para incorporação justamente das atividades desse ciclo, já faz parte, grande parte já faz parte territorial deste ciclo, né? É por isso que o gado que sai do Pantanal, que sai do Planalto Central, está hoje quase que em 80% da extensão territorial do estado do Pará. E atrás do gado vem a soja. E o mecanismo desta incorporação territorial da Amazônia ao ciclo espacial de acumulação sojicultor, que vai para além da territorialidade, dos limites territoriais cerradistas do Planalto Central, o mecanismo é aquele que nós conhecemos muito bem. Primeiro, entra o desmatamento com a exploração madeireira ilegal, explora-se a madeira de valor, queima-se o restante, que não tenha valor, para se limpar o terreno, como sempre se fez através da agricultura de queimada no Brasil. A agricultura do Brasil sempre foi uma agricultura itinerante, de rotação de terras, através do uso de queimada como recurso de limpeza do território, da floresta, para a ocupação, então, pela monoprodução, seja a monolavoura, seja a monopecuária. A monoprodução de lavoura, a monoprodução de gado, né? Aí, então, entra o arroz, justamente para fazer um primeiro retrabalhamento da qualidade do solo e também a limpeza cabal final, tirando toco, queimado aqui, lá e cá, dessa área que até então era desmatada, né? E que agora abre, depois do desmatamento, entra o arroz, isso. Depois do arroz, quer dizer, toda essa região limpada aí com solo relativamente retrabalhado, então aí entra o pasto. O pasto. Para junto com o pasto entrar o gado. O gado, então, ele acelera a recuperação do solo e, inclusive, um começo de fertilização artificial do solo. Feito isto, o terreno está pronto, preparado para a entrada da soja. A esta altura, o desmatamento e a exploração ilegal da madeira já avançou para dentro, ainda mais para dentro da floresta amazônica. Repetindo, então, nessa nova área de desmatamento e ilegalidade madeireira, a sequência cíclica, né? Cíclica do ponto de vista da técnica de ocupação da terra, não mais cíclica do ponto de vista de ciclo de economia, ciclo de técnica de ocupação do território, né? Fundiário, né? Do território. Aí, desmatamento, o arroz, o pasto, o boi, a soja. Aí, nova área e assim sucessivamente. E nisto, toda a borda fronteiriça da Amazônia, de um lado com os cocais, no nordeste do meio-norte, e no outro lado com o cerrado, já está incorporado territorialmente ao território deste ciclo espacial de acumulação sojicultor. Então, quando se diz que o ciclo é um ciclo do Planalto Central, está se falando de algo de referência de passado da história. Porque este ciclo começa lá no sul do Mato Grosso do Sul, com a chegada da soja lá do extremo sul, com o apoio das pesquisas de uso do solo da Embrapa. Transforma aquele solo ácido, pouco aproveitável para a agricultura, através de correções, num solo fértil, né? Ou num solo em condição de ocupação, através de uma fertilização artificial intensíssima, fortíssima, né? Mas há uma correção através da calagem, né, dessa acidez excessiva que era a característica química dos solos do Cerrado. E na medida, então, que a atividade da Embrapa vai liberando mais terras, a lavoura da soja que havia ocupado o sul vai avançando, até chegar aos limites atuais, que não são os limites terminais, sabemos disso, da fronteira amazônica, da própria atividade do CAI, do Complexo Agroindustrial. E eu acabei de dizer que não termina, mas eu tenho a impressão de que vai haver aí uma mudança qualitativa, por pressão internacional e por interesse do capital financeiro.
O projeto para a Amazônia que o capital financeiro internacional prevê é de um outro ciclo, digamos assim, de espacial de acumulação. Só que, dessa vez, vou chamar apenas para ter uma nomenclatura para a coisa, que é apenas uma hipótese, né, de reflexão, de leitura, né, que eu vou chamar de o ciclo espacial de acumulação bioeconômico, de economia de biocarbono, que, para mim, não vai passar de ser de um ciclo, um novo ciclo, né, espacial de acumulação agroindustrial e, enfim, financeiro. Só que com uma característica diferente da produção. Não mais aquela produção de monocultura em si, de gado, de lavoura, né, de atividades diferenciadas de lavoura, de milho, de algodão, de cana, de soja, junto com pecuária, junto de boi, de porcos, de aves, né, essas atividades todas entrecruzadas ao redor das indústrias de esmagamento, de transformação, nos vários subprodutos agora industriais, não mais de lavoura e de pecuária, do complexo agroindustrial, mas sim os recursos florestais da Amazônia reordenados como recursos agrovegetais, em que a lavoura não destrói mais a floresta para ocupá-la através destes ciclos de desmatamento e exploração madeireira, arroz, pasto, gado e então soja, ou algodão, ou o que for, né? Não, a floresta é alterada, ela é mantida em pé, mas escolhe-se dentre as suas plantas uma que vai se transformar dentro da mata aparentemente mantida, a floresta como um todo, na forma dessa planta escolhida, de um tipo de monocultura disfarçada, que estou chamando de uma agroindústrial, melhor dizendo, agroflorestal, né? É o que está acontecendo com o açaí. O açaí não faz parte do ciclo espacial da economia da sojicultura, mas tem uma ligação muito forte, né? Porque o açaí está surgindo justamente ali onde este ciclo espacial de acumulação começa a comer a floresta amazônica, não mais de fora para dentro, quer dizer, das fronteiras cerradistas, né? Do Pará, de Rondônia, do Acre, avançando para cima da área florestal propriamente dita, de floresta amazônica, do Pará, do Amazonas, e basicamente. Não é? Mas agora, este ciclo ocupando as margens dos próprios rios interiores, a floresta amazônica, e avançando sobre as margens, engolindo e destruindo a floresta amazônica numa outra direção. Então, são duas direções, uma interna, avançando por dentro da floresta amazônica, a outra externa, avançando a partir do cerrado. Tudo isso como parte da amazonização, digamos assim, do ciclo espacial da acumulação do complexo agroindustrial. Na esteira de tudo isso é que vem, então, o surgimento, por exemplo, da transformação do açaí numa espécie de monocultura e da comunidade ribeirinha de açaizeiros numa espécie de um campesinato proletarizado. Quer dizer, é um campesinato que, ao invés de viver do que havia de extração de recursos da floresta, vive de multiplicar a quantidade de plantas do açaí por dentro da floresta amazônica. Nesse sentido, eu estou falando de uma espécie de monocultura disfarçada dentro da aparente preservação do todo biodiverso da floresta amazônica, com o intuito de vender o açaí para as indústrias, vão transformar o açaí no suco e nos vários produtos derivados do uso do açaí. Numa relação, então, de espécie de monocultura e indústria de lavoura e monocultura. Essas indústrias explorando o trabalho desses ribeirinhos. Nesse sentido, transformados, então, no que eu chamei de um campesinato proletarizado. Eles vivendo esse campesinato, camponeses agora, esses ribeirinhos açaizeiros agora, da renda vinda dessa relação, de suas atividades
florestal com o mercado da indústria e a transformação da indústria. Algo que já está acontecendo com outros produtos, né? Outros tipos de produtos, são frutos vários, que a gente chama de os frutos da Amazônia, e que aconteceram já no passado recente com a castanha e praticamente dizimou a castanha, mas que agora volta a castanha na forma de repetir com a castanha, na espécie de replantio, esta relação agroflorestal que está acontecendo nesse exemplo que eu acabei de dar do açaí. Na minha leitura, a Amazônia como um todo tende a este novo tipo de relação de economia local, global, nacional, global, né? Então, significando um formato novo de agroindústria, mas de agroindústria, uma forma nova de agroindústria, agroindustrial financeira. Agora, financeira no sentido dos próprios grupos financeiros internacionais orientarem essa reciclagem da relação da exploração econômica da Amazônia no sentido, né, de um mero extrativismo destruidor numa espécie de um agroextrativismo conservador, uma espécie, né, de uma atividade não mais destrutiva do meio ambiente, uma espécie de sustentabilidade. Quem olha para a cabeça da Marina vê exatamente esse tipo de coisa, né? E quem olha para o climatologista Carlos Nobre vê exatamente ele fazendo esse discurso. Para ele, a solução da Amazônia é ou savanizar-se como um todo, ou salvar-se. E salvar-se através da introdução como a economia da Amazônia de uma bioeconomia. Então, o futuro da Amazônia seria o futuro do Brasil. Assim como no passado era o açúcar, depois o café, hoje a soja. Então, é como se nós estivéssemos caminhando para o futuro do Brasil, cujo elemento-chave futurológico não seria mais a soja e todo esse conjunto de cadeias que giram ao seu redor na formação do ciclo espacial da acumulação agroindustrial centrado territorialmente no Planalto Central como centro de gravidade, que nós chamamos de essa diversidade de cadeias do complexo agroindustrial. Então, eis aí o que nós temos, né, como uma forma de estrutura de espaço e de arranjo espacial, um complexo e uma complexidade de financiarização do ciclo espacial de acumulação, que é diferente da relação de finança que nós vimos para o complexo agroindustrial do açúcar, em que a finança era um de fora. O mesmo acontecendo ainda, de certo modo, com o ciclo espacial de acumulação cafeeira, em que a cafeicultura já começa a incorporar um capital de acumulação interna, o capital internamente acumulado lá na cana e no açúcar do Nordeste que se transfere para cá, em parte, o mesmo acontecendo com o ciclo do ouro, o mesmo acontecendo com o ciclo daquelas colônias de alemães, de italianos, na forma de transferência de excedentes, né? E às vezes até mesmo do capital na forma em dinheiro, que dá origem à própria cafeicultura na primeira fase, na fase inicial dela, que foi lá no Vale do Paraíba do Sul, como a gente viu. Não, o que nós temos agora como finança, como relação financeira, é uma financiarização. Quer dizer, as indústrias que estão montante e jusante do complexo agroindustrial já não são mais indústrias complementares da lavoura e pecuária, já não são mais elementos orgânicos da lavoura e da pecuária, já não são mais complementos, são os elementos motores do próprio complexo agroindustrial, que são essas indústrias de jusante e de montante, que são indústrias estrangeiras, são indústrias de capital estrangeiro. Vejam a grande diferença que está acontecendo no caráter socioeconômico desse novo tipo de ciclo espacial de acumulação, que é o da sojicultura, ou deste complexo de cadeias do complexo agroindustrial, que eu estou chamando de ciclo espacial da sojicultura para simplificar, mas que vai para muito além, né, da soja, pelo que a gente está vendo, e vai para muito além do próprio Planalto Central, e vai para muito além do próprio caráter histórico
que os ciclos econômicos tiveram até agora, porque começam a se entrosar com uma espécie de um novo ciclo, um novo momento de ciclo, que é este da bioeconomia, que vai ter o seu quê temporal de transição. É como se nós estivéssemos hoje num período de transição, né, de um tempo que já não é mais o da sociocultura e que ainda não é o da bioeconomia, que já ainda é o ciclo do complexo agroindustrial e que já tende a não ser mais o do complexo agroindustrial. É por isso que falar de um mapa de divisão territorial do trabalho para o arranjo espacial deste ciclo espacial de acumulação ainda de cadeias do complexo agroindustrial baseado na sojicultura para esta cadeia, que vai ser cadeia também, né, de, 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 de atividades agroflorestais, né, se esparrama pelo território brasileiro como um todo. Essa divisão territorial do trabalho se esparrama para além, né, território como um todo. Então, faz parte dessa divisão territorial a cana-de-açúcar, o açúcar do Nordeste. Grande parte da força de trabalho que alimenta a produção dessas cadeias do complexo industrial do Planalto Central Amazônico, vamos chamá-lo assim, né, do território do Planalto Central Amazônico, grande parte da mão de obra que vai ser empregada e mover a produção aí é a vinda do Nordeste, não mais de escravos, mas do Nordeste. É por isso que o sistema de circulação de transporte rodoviário no Brasil liga cada vez mais a região do Nordeste com a região do Planalto Central Amazônico. Então, nós temos uma rodovia que desce atravessando toda a Bahia, aí quando chega no Goiás, inflete, ele que vinha, a ferrovia que vinha numa direção norte-sul, agora inflete para um leste-oeste, até que chega então lá no Mato Grosso e sobe na direção de Rondônia e do Acre. Então, essa espécie de letra U é exatamente a grande via de transferência de força de trabalho de nordestinos para as necessidades de força de trabalho do complexo agroindustrial, do complexo das cadeias centradas na soja e cada vez mais caminhando para centrar-se no agroextrativismo da bioeconomia da Amazônia. E esse capital que aí se reproduz é um capital misto de interno e externo, que é o capital dos bancos, não mais do Estado, como era no caso do Nordeste e do Sudeste, em que, ao lado do capital estrangeiro, havia a presença do Estado, transferindo recursos, né, de instituições de Estado federal, criadas justamente para que, quando houvesse uma crise momentânea, se evitasse que ela se esticasse e se transformasse numa crise de fato, como houve com o café. Depois da crise do café, criou-se o Instituto Brasileiro do Café. E o que era o Instituto Brasileiro do Café? Uma autarquia federal, né? uma empresa do Estado que recebia um aporte financeiro do Tesouro Nacional, justamente para que ali, então, se fizesse pesquisas em benefício da cafeicultura, enquanto forças produtivas novas, sempre renovadas, para o implemento sempre para frente da atividade produtora do café, né, resolvendo esses problemas de limite de desenvolvimento das forças produtivas do Estado, impulsionando o desenvolvimento das forças produtivas da agricultura, veja o Estado se fundindo também organicamente, né, com a dinâmica da reprodução das monoproduções e monoexportações, né, e parte desse dinheiro que bancava a pesquisa o IBC tinha aqui no Rio de Janeiro, lá na Praça 15, um prédio todo só dele, né, empregando uma mão de obra especializada de pesquisadores, vindo de todas as áreas, né, sociólogos, economistas,
químicos, geógrafos, né? Todos eles voltados à pesquisa da economia do café, desde o ponto de vista técnico até o ponto de vista do mercado. Dinheiro, então, investido nessa atividade, mas público, né? Dinheiro também para injetar na atividade do café, na forma de empréstimo a juros baixíssimos, toda vez que ele tivesse prejuízo ou estivesse caminhando na possibilidade de uma crise, justamente para se antecipar a crise e impedir que ela acontecesse. Isso aconteceu também com açúcar, seja do Nordeste, seja do Sudeste, né? No caso, São Paulo. Isso que é o IAA, o Instituto do Açúcar e do Álcool. E, inclusive, para estabelecer, né, um certo equilíbrio entre a produção açucareira da declinante do Nordeste, né, e ascendente do Sudeste, estabeleceu-se cotas, né, de produção e, então, de oferta ao mercado. Então, o mercado interno brasileiro do açúcar e também o mercado de exportação era um mercado em X% para a produção de sacos de açúcar das usinas do Nordeste, né? 30%. Os restantes 70% era o mercado de direito, então, da produção açucareira do Sudeste. A mesma coisa, então, o IAA tinha também lá nas cercanias ali, né, da Praça 15, um prédio só para reunir ali uma nata de pesquisadores para ajudar esses problemas da economia açucareira brasileira, de cana e de açúcar, né, desde o problema técnico até o problema do mercado interno e internacional, garantindo, então, a sobrevivência da aristocracia açucareira do Nordeste, apesar de toda a crise e do custo impossível, né, de ser bancado pelos próprios produtores do açúcar, os mineiros, né, bancado com dinheiro público transferido quase que a preços módicos, né, para a sustentação da economia açucareira pernambucana, praticamente mesmo acontecendo com São Paulo. Até que São Paulo deu o salto do gato com a transformação, né, do açúcar também na matéria-prima do etanol, né? Então, um combustível, um biocombustível, estamos aí a caminho justamente da transição que eu falava antes, né, de uma economia agroindustrial financeira típica, tradicional, para uma economia agroindustrial de bioeconomia. Já estamos aí com o etanol caminhando na direção desta bioeconomia, que é então uma coisa paulista e centro-oestina, digamos assim, aí que hoje, né, tende a se generalizar como forma de nova economia agroindustrial para a Amazônia por inteiro, por sustentação do capital internacional e por pressão do próprio capital internacional. Não por acaso a COP25 vai ser em Belém do Pará, que é por onde o Lula faz aí seu acerto, né, de relações de prestígio internacional com apoio do capital financeiro. É o capital financeiro que vai estar reunido aqui, junto com a nata de cientistas que pesquisam o problema ambiental no planeta Terra, né, esses dois braços juntos formando o mesmo corpo, né, do que vai ser o mundo reordenado, não é só a Amazônia, é o mundo inteiro reordenado em termos de uma bioeconomia, né? A mesma coisa acontecia com o mate, né, o Instituto do Mate, acontecia também com o Pinho, né, Instituto do Pinho e do Mate. Depois vão se juntar esses dois institutos. E era esse dinheiro que salvava, digamos assim, era a salvação da lavoura e da pecuária. Com a ditadura militar, os militares acabam com essas instituições, essas autarquias, e organizam uma relação direta dos bancos com a atividade agroindustrial. É isso que vai permitir que, então, a agroindústria deste ciclo novo de cadeias que vão dar no complexo agroindustrial, tivesse a arrancada fantástica que teve na década de 70 e 80. A novidade mais recente, com a entrada, então, da fronteira para fora e para dentro, para montante e para jusante, é que as indústrias que dão, então, a base de organização e de reprodução ampliada do capital do complexo agroindustrial, elas vêm com os seus próprios aportes financeiros. São indústrias internacionais ligadas a sistemas financeiros internacionais. Então, os próprios bancos internos, né, que haviam composto o que os militares chamavam de a criação de um mercado financeiro interno nacional, e que dão, então, o grande impulso a essa expansão toda, hoje elas mesmas tendem a se secundarizar.
na sua importância, né, de sustentação do fundamento histórico da economia brasileira, que sempre foi a agroindústria, o complexo agroindustrial financeiro. Sempre foi um complexo de lavoura, gado, indústria, no caso, indústria, não a grande indústria de transformação, mas de beneficiamento. Este é o salto dos dias de hoje, não é isso? E da finança, que até então era internacional, mas já um pouco acumulando lá no Nordeste açucareiro e mais ainda no Sudeste cafeicultor, mas que ainda dependia, né, do aporte do dinheiro dessas instituições federais que eu acabei de listar. Hoje, essa relação financeira muda completamente, a partir da própria estrutura industrial do complexo agroindustrial, em que a lavoura é toda ela mecanizada, a pecuária é toda ela mecanizada, e aí você tem uma divisão territorial do trabalho que deixa de ser local, como era até então a divisão territorial do trabalho do complexo do ciclo espacial da acumulação açucareira e também do próprio ciclo espacial de acumulação cafeeira, porque você tem elementos internacionais de arrumação de parcelas de arranjo territorial, compondo a divisão territorial do trabalho deste ciclo dos dias de hoje. Né? Essas máquinas são fabricadas aqui dentro, mas muitas delas vêm de importação. Então, há que se incorporar as áreas de localização dessas fábricas, desses produtos que são importados, né, de máquinas para a mecanização, ainda mais da lavoura, da pecuária, e ainda mais aprofundamento, né, da fusão indústria-agricultura, aquelas máquinas que não são produzidas aqui e são importadas, há que se incluir a área de localização dessas fábricas, à divisão territorial do trabalho do complexo agroindustrial deste ciclo espacial de acumulação das cadeias, centradas no ciclo, na cadeia de grão, óleo e carnes da soja. E vai desde essa estrutura globalizada de divisão internacional do trabalho até a estrutura local, ali aonde você andando pelas cidades, que é um ciclo todo urbano, aquilo que era um ciclo urbano lá do café só para a elite, agora é um ciclo urbano para a própria estrutura da economia. A economia como um todo, não só a classe dominante, a economia como um todo desse novo ciclo é toda ela urbana. Então, a própria área rural é uma área fortemente urbanizada. Os valores, as mentalidades, as representações, os objetos de consumo, tudo isso, né, tipo de roupa, tipo de programas que se vê de televisão, tudo isso é, lá na área rural, a mesma coisa da área urbana. Não existe mais, né, este rural e urbano como coisas distintas, a não ser do ponto de vista paisagístico. O que nós temos aí é uma relação cidade-campo que, do ponto de vista macro, né, da sua ordenação espacial, é o que o Lefebvre, no livro A Revolução Urbana, vai chamar de a descontinuidade do urbano, dentro do qual existe a sua descontinuidade. Aí sim, de aqui cidade, ali campo. Né? Mas não do ponto de vista dos seus valores, né, das suas organizações de atividade de forças produtivas, mas do ponto de vista das paisagens, de algumas das características. Não é isso? Então, é uma descontinuidade de campo-cidade, mas dentro, né, de uma continuidade de um mundo que é absolutamente ele como um todo urbano. Mais de metade da humanidade hoje, cerca de 70%, vive em cidades. E mais de metade dessa metade, cerca de 60% desses quase 70%, 80% da população mundial que mora em cidades, vivendo em grandes concentrações de cidades, as grandes regiões metropolitanas. Isso, inclusive, na África. Na África chega a 60%, pelo menos, né, a concentração da população continental nas grandes cidades. Né, e aí cerca de 40% nas grandes concentrações metropolitanas do continente africano. No Brasil, isso já foi para muito além. Né? Diz que 86% da população brasileira é urbana. Aí nós temos 14% rural. Mas que rural é este? O rural daquelas cidades industriais do Mato Grosso, de Goiás, né, que foram exatamente os centros de referência de voto no Bolsonaro. São as cidades do agro, as cidades médias do agronegócio, que não são apenas cidades médias, são cidades de classe média.
Aonde o que nós temos ali? Aí sim, né, num recorte, digamos, né, da divisão territorial do trabalho globalizada deste novo complexo, as áreas das localizações daquelas indústrias que eram pequenas fabriquetas lá do tempo do café e que se tornaram agora grandes indústrias de máquinas e de implementos agrícolas e de defensivos agrícolas, que se transferiram da cidade de São Paulo, com a crise da cafeicultura, para as cidades do Planalto Central, com a marcha expansiva deste novo ciclo, que viram grandes cidades pequenas em cidades médias e grandes, por conta exatamente da sua expansão econômica, face aí localizar-se as indústrias fabriquetas lá de São Paulo, que se tornaram de fabriquetas em médias e até mesmo grandes indústrias, complexos industriais grandes, localizados, né, de implementos, então bens de capitais, já junto com a fazenda. Então nós temos aí uma estrutura de fronteira da fazenda que não é apenas uma fronteira no sentido da estrutura orgânica, porque do ponto de vista do seu arranjo territorial. Então, andando por essas cidades, o que você vê, ao lado dos silos, dos armazéns, e também das indústrias de esmagamento, essa diversidade de indústrias que são de máquinas, de defensivos, estão ali ao redor e nas proximidades, e numa relação de troca constante, né, de uma rede de transporte e de comunicação densa, intensamente densa, estabelecendo uma fusão de agricultura e de indústria a partir exatamente deste visual, dessa divisão territorial local de trabalho. Então, é uma divisão territorial de trabalho difícil, como eu dizia, de se cartografar por conta dessas características muito complexas de níveis de escala. É uma divisão territorial do trabalho que não obedece a uma escala local regional da região, como era lá para o ciclo do açúcar no Nordeste, e até mesmo para o ciclo do café, mesmo que juntando ao Sudeste atual, o Nordeste atual e o Sul atual. Mas com grande parte do desenho dessa divisão territorial do trabalho do ciclo espacial da população cafeeira, localizada ali no centro de gravidade do Planalto Centro-Ocidental de São Paulo, avançando um pouco na direção de Minas, sul de Minas, avançando um pouco na direção do Rio de Janeiro, entrando um pouco pelo sul de Goiás, sul do Mato Grosso, mas não chegando às grandes extensões. Era uma divisão territorial do trabalho quase que regional. Aqui se adendavam partes, né, de uma divisão territorial do trabalho mais amplificadamente nacional, mas que não chegava a ser, rigorosamente falando, do ponto de vista da sua estrutura espacial geográfica, cartográfica, uma escala nacional, né, de divisão territorial do trabalho. Rapidamente, do ciclo do café para o ciclo das cadeias do complexo agroindustrial, a divisão territorial do trabalho, do ciclo, dá um salto de qualidade, que vem em consonância temporal, correspondência temporal, com a globalização da economia mundial. Então, rapidamente se globaliza. Havendo, então, desde a escala local dessas máquinas, ferramentas e fertilizantes locais, ali nas cidades médias e até grandes, né, dos estados que formam o grande centro-oeste, desde aí até a macroescala internacional da globalização. Então, para termos um mapa, volta aí, Charles, o mapa do ciclo. Para termos um mapa da divisão territorial do trabalho, um mapa dos ciclos do Brasil só não basta. Era preciso que nós tivéssemos um mapa de escala mundial. O ordenamento das relações econômicas, técnicas internacionais do trabalho, para termos, ao nível global, da escala global, da globalização do mundo, o mapa dessa divisão territorial do trabalho, que é a divisão territorial do trabalho do complexo agroindustrial, quer dizer, do ciclo espacial de acumulação. Tudo bem, Marquinhos? Tranquilo. O do ciclo. Só para mostrar quão distante está a divisão territorial do trabalho deste novo ciclo em relação às divisões anteriores. Vejam, através deste mapa, dá para a gente visualizar sem dificuldade o que era a divisão territorial do trabalho do ciclo espacial da acumulação açucareira. Está aí, ó, no verde, no pontilhado, no amarelo, no vermelho. Mais uma outra coisinha pontualizada. Mas está aí, visual. Né? O próprio ciclo do café, que pega todo o Nordeste, Sudeste e Sul,
também tudo isso cabe num só mapa. Num só mapa. Mesmo que a este mapa a gente adende as outras áreas que são incorporadas a essa divisão territorial do trabalho, mas do ponto de vista de expropriação do circuito de acumulação do café, incluindo a Amazônia da borracha, incluindo o sudeste do cacau, incluindo o sul da carne. Ainda assim, nós teríamos no visual de um só mapa, né, bem transparentemente, essa divisão territorial do trabalho do ciclo do café. Mas para visualizarmos a divisão territorial do trabalho do ciclo atual, do complexo das cadeias centradas na soja, aí teríamos que ir ao planeta Terra. E aí, do ponto de vista da visualidade, da visibilidade, não haveria como fazer um mapa. Não teríamos como, do ponto de vista técnico, termos um mapa onde ficasse bastante visualizável, né, cada detalhe deste arranjo globalizado, que é, na verdade, o arranjo da divisão territorial do trabalho do complexo das cadeias do complexo agroindustrial centrados na soja. Isto vai criar uma diferença de subestrutura muito grande. Muito grande. É que isto torna a classe dominante destas cadeias a própria classe dominante total do Estado brasileiro. Total, querendo dizer o quê? Para além do executivo. A classe dominante cafeicultora dominava o executivo, mas ela tinha que dividir o poder do parlamento com as outras classes dominantes local, regionais, constituindo, então, um mapa nacional do bloco do poder. O mapa nacional do bloco do poder de hoje não inclui mais os cafeicultores, não inclui mais os produtores do açúcar, não inclui mais aquelas classes dominantes, a aristocracia cafeeira, a aristocracia açucareira, não inclui mais. Porque eles agora têm o controle do próprio. Este complexo industrial ele ganhou uma pujança econômica internacional global de tal porte, de tal nível, que isso lhes dá a condição de bancar o sistema de mídia no Brasil. E bancando o sistema midiático, banca a própria composição, a eleição do executivo e do legislativo. Está aí o Lula, que aparentemente rompe com o governo deles, mas que está na obrigação de manter dentro do seu ministério eles. O Ministério da Agricultura é o Ministério dos Agronegociantes. O ministro da Agricultura é um desses grandes produtores dessa rede de cadeias do complexo agroindustrial. O próprio ministério, criado para abarcar a presença na máquina do Estado do MST, nesse novo bloco do poder, é obrigado a coabitar com o Ministério da Agricultura. O Ministério do Desenvolvimento Agrário tinha o CONAB, a coordenação. Quer dizer, exatamente aquele órgão do mundo da agricultura ao qual incumbe de fazer o quê? O levantamento das tendências da produção, das programações de financiamento, por conta desse levantamento de tendências. Qual é a tendência das safras? Do arroz, do feijão, da soja, da carne? Qual é a tendência da produção para os próximos 10 anos? Qual é a tendência de se expandir? Qual é a tendência da sua geografização? Se multiplicar ainda por novas áreas ou encolher? Qual é a tendência, então, para os próximos anos das safras, dos vários produtos que sustentam interna e internacionalmente o sistema econômico e a vida social e política e cultural e total da sociedade brasileira, da formação social brasileira, por conseguinte. Isso implica em que tipo de presença de apoio financeiro do Estado, tipo plano safra, de ajudar com finança a uma taxa de
de juro baixíssima. Isso implica enquanto, ao longo desses 10 anos, ou anualmente. Né? E qual vai ser, então, a programação de distribuição para que área de monoprodução ou de produtos vamos privilegiar esse tipo de ajuda, não é? Quando Lula fez a reforma, ele transferiu a Conab, a coordenação, que estava lá no Ministério da Agricultura da Cristina, né, a latifundiária, para o Ministério do Teixeira, quer dizer, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, de presença do MST. Agora vem, então, o próprio parlamento, dominado pela bancada rural, e decide. Um deputado federal decide como vai ser a máquina de governo do presidente Lula. Um deputado federal é que vai dizer para o Lula como o Lula vai ter a sua estrutura de administração de Estado organizada. É ele quem decide para onde vai a FUNASA. Lula extinguiu o Cara Recria. É ele quem decide para onde vai a Conab. É ele quem decide para onde vai o cadastro, o famoso cadastro, em função do quê? Né? Tem-se o controle administrativo e passível de multas, né, da estrutura agro-pastoril, né? Agora agrovegetal do território nacional brasileiro, é ele quem vai decidindo. E a Conab agora está com uma perna no Ministério da Agricultura e uma perna no Ministério do Desenvolvimento, porque a pressão do agronegócio era que a Conab, eles não aceitaram isso, voltasse para o Ministério da Agricultura. E que está na cara, né, que é o ministro da Agricultura, né, este latifundiário que é ministro da Agricultura, que vai administrar a Conab. Sem sombra de dúvida, é quem vai ter o poder de pressão sobre sistema de financiamento, no que o Estado ainda mantém de financiamento da atividade econômica. Vejam até onde chegou o poder deles. Uma pergunta final, então, que a gente poderia fazer é o que dá sustentação, né, a essa história de um país, que é a história de um país que está sempre dominado, governado, né, pelos interesses do agronegócio, da agroindústria, no seu casamento de lavoura, gado, indústria e finanças. O que está na base da sustentação, da permanência do país, hoje fortemente urbanizado, né, de uma estrutura agroindustrial. O que está na origem de um país que já deveria ter se descartado, né, deste poder político do agro, né, e que, no entanto, apenas vê isso se reforçar, a ponto de este poder hoje ter o controle da própria máquina do executivo, mesmo não sendo mais o presidente um presidente eleito por eles, via a relação do executivo com o legislativo. Controlando o legislativo, eles controlam o executivo. E não vai demorar muito, através do controle do legislativo, eles vão chegando ao próprio judiciário. Porque o que é o judiciário? O órgão do poder ao qual cabe a tarefa de velar pela execução da lei existente. Não é o judiciário quem faz as leis. Também não é o executivo quem faz as leis. Quem faz as leis é o judiciário, é o legislativo. Mas o legislativo, com esta bancada que aí está, pode, mexendo na Constituição ao seu bel prazer, fazer a lei ao seu jeito. Então, se existe uma lei, um artigo da Constituição, que proíbe ao agronegócio certas coisas, o que faz o agronegócio? Abole esta lei, substitui por um outro artigo. E aí, o que o judiciário vai fazer? Ele executa a lei. Ele não cria a lei. Então, podem imaginar uma Constituição de 1988 completamente abortada, completamente, virou uma coxa de retalho, né, em que ela, na verdade, legisla no interesse do touro do agronegócio, por conta dela completamente adulterada a favor do agronegócio por seus representantes no legislativo. O Brasil vive hoje, do ponto de vista do regime político, uma espécie de um semi-parlamentarismo, em que você não sabe quem é o presidente do Brasil, se é o Lula ou se é o Lira. Não porque o Lira seja essa competência toda, mas porque a maioria do parlamento lhe dá sustentação como poder para além do poder presidencial, do legislativo, na direção de controlar o próprio executivo, impondo-se ao próprio Lula por conta desse jogo todo, né, de predomínio do agronegócio via
do país via o parlamento. O que permite que isto exista desse jeito e seja esta a história do Brasil, a história política e econômica do Brasil? O que dá sustentação histórica a tudo isto? Uma estrutura de base, uma espécie de uma ossatura, uma arquitetura, né, de base da estrutura dessa formação social desde ontem até hoje, que é uma fusão entre terra, território e Estado. Vendo isso estatisticamente, 1% dos proprietários rurais controla 55% das terras. Sabemos que é mais do que isso. E essas terras não são terras quaisquer, são as terras dos produtos deste quase modo de produção agroindustrial e financeiro, que é, na verdade, o modo de produção que organiza a própria totalidade da formação social brasileira, que são a soja, o algodão, o boi, o trigo, o arroz, a carne, o açúcar. E aí nós temos cerca de 80% a 85% da geoeconomia. Territorialmente falando, juntando, somando os territórios, as áreas fundiárias dessas atividades, juntando tudo isso ao nível global da extensão inteira do território brasileiro, nós temos aí cerca de 80% a 85% da geoeconomia brasileira. Então, quem controla a terra no Brasil, um país do agronegócio desde o início até hoje, controla o território. Quem controla a terra controla a geoeconomia, quem controla a geoeconomia controla o território. E quem controla o território controla o Estado. Vamos chamar isso de o protoespaço. O Brasil tem uma estrutura prototípica de raiz, que é o que permite que essa história do Brasil se reproduza do jeito como a gente foi vendo ao longo dessas 5 reuniões. Enquanto não quebrarmos essa ossatura, esse esqueleto, né, de organização do todo, do corpo da formação social brasileira, não teremos uma história diferente no nosso país. Por isso, para mim, não basta redistribuir a terra no campo. E isso se repete na cidade. Há um monopólio fundiário no campo e também um monopólio fundiário na cidade. Então, a verdadeira reforma no Brasil, no tocante à terra, é a fundiária, e não a agrária. A agrária é no campo. A quebra da estrutura fundiária no Brasil, dessa terra que junto ao território leva ao controle do Estado, é a terra do monopólio na cidade e no campo, fundiária do campo e da cidade, que pede uma reforma agrária e uma reforma urbana. Foi por isso que João Goulart caiu em 1964. Não foi por outras reformas que ele quis fazer, não. Foi porque ele quis fazer uma reforma agrária e urbana. E deixa eu acrescentar o seguinte, quando a Revolução Cubana se torna vitoriosa, qual é o primeiro ato da Revolução? A reforma urbana e agrária. Não bastou, não precisou a Revolução Cubana fazer muitas outras coisas. Fez a reforma agrária, entregou as usinas à administração popular. Fez a reforma urbana, entregou a casa à administração direta dos moradores. Até porque as casas mais ricas dos mais ricos estavam vazias, porque eles fugiram para Miami, onde estão ainda hoje lá. O que faz o governo revolucionário de Cuba? Está vazio, não vai ficar não. Pegou o pessoal do subúrbio e colocou, então, para morar nos lugares mais chiques, dos lugares mais chiques de Cuba. Por isso os caras não... A elite cubana não perdoa a Revolução. Até hoje. Por isso. E por isso eles sonham com o fim da Revolução Cubana, que significa que eles voltarem a ter todos os privilégios de ano, voltarem a ser os proprietários das usinas, que é a base da economia de Cuba, tal qual é a agroindústria lá, a agroindústria financeira aqui, e também dos seus privilégios urbanos, agrários e urbanos. Bastou, então, a Revolução mexer com os privilégios rurais e urbanos de Cuba para Cuba virar um país socialista. No Brasil, é por aí que a coisa vai. Então, tem que mexer por aí, mas não propriamente para redistribuir terra no campo e na cidade, mas para quebrar esta ossatura. Porque quebrando o vínculo fundiário da terra com o território, quebra-se o vínculo do território com o Estado. Então, para mim, a reforma agrária no Brasil, a reforma que é fundiária, não é agrária, corrigindo, a reforma fundiária, que então tem que ser agrária e também urbana no Brasil,
é uma revolução política antes de fundiária. O Estado brasileiro é o que dá sustentação a essa história toda que a gente acabou de ver, com essa forma de organização geográfica. Vou dizer de outro modo. É a forma de organização geográfica da formação social brasileira que tem dado a base de sustentação para o que é o Estado do Brasil. Desde o tempo do Estado colonial até o Estado independente dos dias de hoje. Existe uma relação espaço-poder no Brasil. Espaço-poder, em resumo, que é o que explica esta situação histórica do Brasil mudar, mas não mudar nunca. E o Brasil ser um país que muda para não mudar. Bom, nós tivemos aí 5 reuniões onde eu quis levar essa conversa, exatamente essa que a gente finaliza agora, né? Por isso, um país de incompletude. Não completa nunca a sua formação política, porque é o que interessa aos donos desse protoespaço. Por isso, se não completa a sua formação política, não completa a sua formação econômica. Se não completa a sua formação econômica, não completa a sua formação fundiária. Se não completa a sua formação fundiária, não completa a sua formação ambiental. Então, nós temos essa situação de, inexplicavelmente, só se completar a sua formação intelectual. Daí, esta gana desde 64 da classe dominante desmontar o sistema de ensino no Brasil. Porque o Brasil que se leva para as escolas, estou passando a bola para o Marquinho, é o Brasil que denuncia este Brasil real que existe. Mesmo que a gente da geografia não tenha uma dimensão muito clara na nossa cabeça de que Brasil é esse, sabemos que tem a ver com o monopólio fundiário. Se a gente não consegue ter o desenvolvimento da geograficidade de tudo isso, né, até as suas culminâncias, né, de relação espaço-poder, bom, sabemos que tem a ver com o problema do monopólio fundiário. E aí já é o suficiente para, levando esse assunto para a sala, a gente já colocar este Brasil que está aí em debate. Mesmo que gerações atrás de gerações que tiveram aulas de geografia com os nossos colegas e conosco mesmo, não tem uma visão cabal do que é isso aí. E vem sempre uma coisa enigmática. O Brasil nunca é claro para todos nós. Daí o Cazuza dizer, Brasil, mostra a sua cara, porque preciso que a sua cara seja mostrada. Está aí no mapa. Mas o mapa não vira a cara do Brasil porque a gente não aprendeu a fazer a leitura devida deste mapa. O que eu tentei foi fazer, nesses 5 dias de reunião com vocês, é transformar esse mapa aí na leitura do que é este país. O que está na forma das cores não é propriamente o que a gente vê como cores, né? São as divisões do território do trabalho que sustentaram os circuitos de acumulação, que sustentaram os ciclos espaciais de acumulação. Então, a organização da formação social brasileira através de certos modelos de formação espacial que tem como origem, que tem como produto este protoespaço, porque esse protoespaço não veio do zero, veio exatamente dessa história. Mas veio dessa história para manter a história do jeito como ela é. É um produto da história que a história produz para não se mudar nunca. A história ser mantida exatamente no fundamental do que ela foi sempre, desde o começo, mantendo-se até os dias de hoje. Galera, era para a gente estar fechando a nossa conversa com algum debate, mas fico aí devendo debates para vocês, mas o curso não termina aqui, né? Então nós temos mais 2 reuniões, e o que eu fiz até agora nessas 5 reuniões nossas foi dar subsídios para que, então, nessa retomada dessas 2 reuniões, aí, essa questão da agora relação geografia e sala, é isso que eu fiz até agora, o que? Uma relação geografia e história, geografia e sociologia, geografia como pensamento brasileiro, e o pensamento brasileiro como um pensamento geral, voltando àqueles esqueminhas, né? De como a gente da geografia, repetindo, reproduzindo o pensamento social geral brasileiro, arrumando isso na forma de uma leitura de geografia, leva, então, esses discursos de Caio, de Florestan, né, de Rui Mauro Marini, de Furtado, para a sala de aula, ok? O Brasil que nós levamos para a sala de aula é o Brasil da leitura desses intérpretes do Brasil, na maneira como nós arrumamos essas leituras desses intérpretes numa forma geográfica de ler, usando sempre os mapas como ponto de referência. Ok?
É isso aí, Marquinhos. Charles. Ok, Rui. Perfeito. Galera, Depois a gente então, obrigadão continua aí aqui com a pela turma. atenção nessas 5 reuniões. Em alguns momentos nós tivemos momentos de muito cansaço, né, porque uma densidade muito grande de falação. Eu mesmo, para dar conta do volume, tive que, né, de informação, eu tive que entrar nas correrias, às vezes até atropelando e comendo palavras, né? Mas eu espero que o fundamental aí dessas 5 reuniões nossas, em termos de o que pode ser uma leitura crítica do Brasil, uma resposta ao Cazuza, né? Mas não só ao Cazuza, o Brasil mostra a sua cara, mas também ao Renato Russo, né? Que país é este? A gente agora já dispõe para a gente fazer aí um mergulho mais aprofundado, ok? Mas está na cara, né? A relação espaço-poder que eu fiz, traduzindo com relação escola-geografia. Quem são os caras que fazem a proposta de escola sem partido? Essas pessoas do mundo do agronegócio, não é? E quem são os caras que estão por trás dessa reforma desde 64, sem conseguir concretizar, né, como desmonte de um sistema de país para desmontar a vida intelectual nacional, introduzir um discurso intelectual, né, a favor deles, a partir da escola. São eles. Para entenderem a sala, então, há que se radicalizar o discurso de Brasil. Em que direção? Né? É preciso a gente aprofundar nossos conhecimentos do Brasil, que ainda são insuficientes. Não é só o Brasil, do ponto de vista dele como um país historicamente real, que é incompleto. Né? A incompletude não é só no tocante ao país real. A incompletude, por conta de ser de um país real, é também na nossa própria visão deste país. Nós temos uma incompletude na nossa teorização do Brasil. Uma visão muito parcial, pequena, ainda incompleta, muito limitada do que é o Brasil, verdadeiramente falando. Galera, até. Ok, Rui. Marquinhos, Obrigado. obrigado a você pelo privilégio de abrir a sua aula para esse aí, amigo seu ter esses 5 privilegiados momentos de conversa, num todo de 9 reuniões. Muito obrigado, Marquinhos. É um privilégio aí que só de Para nós você que vem para também. mim mesmo, de você e do Charles, né? É só de vocês dois que vem para mim mesmo. Muito obrigado aí pelo privilégio. Charles, obrigadão. A todos. Até a gente se vê de Falou, novo. Rui. Beijos e beijas. Muito obrigada, viu? Muito bom.